Salve, salve galera, eu sou o Léo e eu tenho uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês. Vocês já imaginaram uma história que mistura Harry Potter, Pokémon e Senhor dos Anéis? Eu já. Antes de eu contar pra vocês sobre qual livro a gente vai conversar, eu preciso dizer que esse vídeo está livre de spoilers, então vocês podem assistir numa boa, porque a gente vai só comentar um pouquinho sobre o que eu achei dessa história, sem contar nada assim importante do que aconteceu por aqui. E lembrando sempre que se vocês quiserem comprar esse livro e muitos outros, o link tá aqui na descrição pra vocês irem lá na Amazon e fazerem a festa, e aí vocês ajudam o canal um pouquinho também, tá? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o aprendiz do Terran Matthew. Nesse livro a gente vai conhecer a história do Fletcher. Ele é um garoto de 15 anos, aprendiz de ferreiro, e ele acaba de conseguir conjurar um demônio. E é aí que vocês me perguntam, tá, o que é um conjurador? Os conjuradores são pessoas capazes de invocar demônios de vários níveis, do nível mais baixo até o nível mais alto, para auxiliar eles em uma batalha, por exemplo. Só que assim, essa classe dos conjuradores é mais comum entre os nobres, alguns orcs, elfos, algumas coisas assim. Não é muito comum em um plebeu como Fletcher, só que aí ele consegue invocar o demônio e as coisas acontecem de um jeito que a gente não espera, e essa história é extremamente maravilhosa, incrível, brilhante, e eu tô apaixonado. A história desse livro é muito divertida, a leitura é muito fluida, você se sente assim parte da história e você fica super ansioso pra saber o que vai acontecer no próximo capítulo, e aí você vai lendo, e quando você vê, você chegou no final e você não tem o próximo livro, como é o meu caso aqui. Uma das coisas mais legais nessa história é a narrativa do autor, porque assim, é uma narrativa que te envolve, que te coloca dentro literalmente da história. Eu me sentia parte daquele mundo, eu me sentia assim em alguns momentos muito amigo do Fletcher, e eu acho isso muito legal, gente. É muito difícil de um autor conseguir te envolver tanto numa história que você fica extremamente imerso dentro dela. Então o Terran tá de parabéns por ter conseguido fazer isso. São pouquíssimos livros que conseguem fazer com que eu fique imerso na história, ainda mais livros de fantasia, que eu sou muito acostumado a ler, então é difícil assim alguma coisa realmente me surpreender. Vocês não fazem ideia do quanto a minha imaginação assim voou e pulou da minha cabeça e criou várias criaturas, vários personagens. Eu consegui imaginar tudinho que o Terran tava escrevendo, e isso também é uma coisa que não acontece sempre. É muito difícil eu conseguir caracterizar na minha frente um personagem. Eu acabo pegando as coisas que o autor fala, mas nem sempre isso funciona pra mim. Só que o Terran escreveu de um jeito que eu consegui imaginar muito bem os personagens, as características deles. Então se vocês procuram uma história que faça com que vocês se sintam dentro dos personagens, dentro da história ali que tá acontecendo, O Aprendiz é esse livro pra vocês. É por isso que eu acho que essa trilogia deveria sim ganhar um filme ou uma série de TV, porque é muito fácil você imaginar e você colocar no papel esses personagens e na sua mente também. Então eu espero e tô torcendo muito pra que comprem os direitos de adaptação dessa trilogia, dessa história, porque vale muito a pena. Como eu falei antes pra vocês, esse livro mistura um pouquinho de Harry Potter, Senhor dos Anéis e Pokémon. E na parte de Pokémon eu digo na questão das criaturas, porque esse livro tem demônios muito legais, é muito bacana de você imaginar esses personagens. E no final do livro, inclusive, tem uma lista com vários demônios que apareceram no decorrer da história, e é muito bom ver que assim, depois que eu li, eu imaginei exatamente como estava descrito lá no final da página. Sempre que eu termino um livro, eu vou lá no Goodreads e deixo a minha opinião com relação a ele, porque além de falar pra vocês aqui, eu gosto de escrever, de dizer assim o que eu realmente achei de cada ponto da história. Então se vocês não me seguem ainda no Goodreads, vão lá, me sigam, que vocês vão saber tudo antes de eu postar vídeo aqui no canal. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que eu comentei lá, deixei uma frase nessa minha review que me deixou bem feliz de ter escrito aquilo, que foi o seguinte: fico muito feliz em ver um autor tão jovem criando uma história fantástica e se utilizando de artifícios tão normais para criar o seu próprio universo. Outra coisa muito legal com relação a essa história é o protagonista. O Fletcher é um garoto muito bom, muito decidido, ele é um personagem assim muito bem descrito, muito bem construído, você se sente próximo dele, ele é um personagem que vai atrás, ele é corajoso, e eu admiro muito isso em um personagem, principalmente de livros de fantasia, porque a gente sempre vê aqueles personagens que choram muito, que fazem muito drama, e o Fletcher não é assim. Isso já leva a gente para outra discussão com relação ao preconceito, que é um dos temas bem presentes nessa história, porque assim, a gente tem a questão das classes sociais com relação aos nobres e os plebeus, então esse livro aborda bastante isso. Esse livro, além de ser muito bom na questão da fantasia, na construção dos personagens, ele aborda um tema muito importante, então por favor, leiam. E pra finalizar o vídeo, eu queria dizer pra vocês que os personagens secundários dessa história são muito bons, eles têm um humor assim bem diferente, então é muito gostoso de você acompanhar esses personagens junto com o Fletcher. E gente, esse livro é incrível, eu não sei porque eu demorei tanto tempo pra ler ele, eu tô me culpando por isso, mas finalmente eu li e eu pude me apaixonar por essa história. O final desse livro é uma coisa assim muito doida, eu não sei porque eu não tenho o segundo livro aqui, porque eu tô passando assim vontade de saber o que vai acontecer. E assim, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, assim que eu terminar o segundo livro, eu vou vir aqui no canal e vou contar pra vocês o que eu achei, porque eu tô apaixonado por esse universo e eu gostaria de compartilhar esse meu amor
com vocês. Deixem aqui embaixo a opinião de vocês com relação a esse livro, quem já leu se gostou, se não gostou, o que tá achando do segundo livro, quem ainda não leu se quer ler. Se vocês curtiram o mesmo vídeo, deixem o joinha de vocês ali embaixo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, e se vocês não me seguem ainda no Instagram, que é @souleodaí, vão lá, me sigam, porque nos próximos minutos a gente vai ter uma surpresinha por lá, e eu quero que vocês que estão aqui no canal também participem, tá bom? Tchau!